Olá pessoal, começa aqui mais um Momento do Varejo, o seu Momento do Varejo, onde abordamos temas importantes do dia a dia, né? Do comércio, do varejo, das lojas que estão aí abertas para receber a gente. Celso Amâncio, hoje vamos ter um programaço aqui, hein? Elias, eu estou aqui já numa expectativa maravilhosa. Nós conhecemos, né, o nosso convidado e já há algum tempo a gente vem dialogando para conseguir essa entrevista, não é mesmo? E temos certeza que essa vai ser mais uma das tão especiais que você tem colocado aí no nosso programa. É uma alegria muito grande a gente estar recebendo aqui esse convidado, realmente um dia muito especial. Assista até o final, você vai ficar muito feliz e surpreender. É isso aí. Então, olha, vamos ao Momento do Varejo com o Wilson Victório Rodrigues, ele que é diretor-geral da Faculdade do Comércio do Estado de São Paulo, ligado à Associação Comercial, que o Celso Amâncio também domina muito, né? E atua pela Associação Comercial de São Caetano. Vamos lá! Não há caminho para a educação é o caminho. E o Brasil, ele tem de tudo, gente. Tem de tudo para chegar no pódio, para estar lá em cima segurando um troféu de ouro. Mas isso também depende de todos nós. Depende de cada brasileiro encarar a educação como um projeto de transformação do pessoal. Olá pessoal, começa aqui o programa Biografias, onde você sabe, sempre temos uma história importante, uma história que transforma, que inspira e que motiva, e hoje não é diferente. A história é tão importante, inclusive para você, pelo tema que vamos abordar, que eu preciso de um reforço aqui hoje. Nosso mestre Celso Amâncio, que você já conhece, participou aqui, já contou a trajetória dele, é um dos executivos mais respeitados na área de crédito do Brasil. Tudo em ordem, Celso? Como é que estão as coisas? Vai, Elias. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado aí pelas palavras. Fico muito lisonjeado. Não vou ficar orgulhoso, senão fica estranho, mas muito lisonjeado. E é uma alegria muito grande estar hoje aqui, inclusive com um amigo que você vai apresentar agora, que nós tanto apreciamos, né? Essa é a grande verdade. Muito obrigado. Mas olha, se esse é o reforço, imagine então o convidado, né, que nós temos hoje aqui, né, com muita alegria, porque o tema é importantíssimo, você vai gostar, você vai tirar um grande proveito disso para a sua vida, para a sua carreira e também vai compartilhar com os amigos. Nós estamos aqui hoje, olha, com o Wilson Victório Rodrigues. Wilson, tudo bem contigo? Como é que estás? Que alegria tê-lo aqui no programa Biografias. Olha, Elias, a alegria é toda minha, porque na verdade eu sei da qualidade do seu programa, da qualidade do seu trabalho. É você que é um biógrafo tão festejado, não é? E que desenvolve um trabalho em prol do varejo, registrando, não é? a história de tantas biografias edificantes de ícones do varejo que muito tem a apresentar para a sociedade e para as novas gerações, para que a gente possa construir um futuro aí mais risonho. Então, a honra é toda minha de poder estar compartilhando desse momento contigo. É nosso aqui do programa Biografias. Vou apresentar agora, sim, o Wilson. Ele é o diretor-geral da Faculdade do Comércio do Estado de São Paulo, que é justamente uma associação ligada à associação comercial, muito importante. Volto a repetir, tem cursos aqui importantíssimos de uma relevância absurda que você vai conhecer e vai ver como é a inclusão ao ensino no Brasil. E além disso, o Wilson tem um currículo muito extenso, ele é também membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo, membro do Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Paulo e diretor do Instituto Paulista de Ensino Superior do Comércio, entre outras atividades. Wilson, aqui é o Biografias, ninguém escapa aqui sem contar a trajetória, mas antes eu vou querer que você avalie algo que está no seu DNA. Uma frase do Nelson Mandela, o ex-presidente da África do Sul e também vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Abre aspas. A educação é a arma, entre aspas também, mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. É com você. Perfeito. Olha, essa frase do Mandela ela é extraordinária. Tem uma outra dele também que eu acho muito linda, pegando um gancho nessa ideia de que não há caminho para a educação. A educação, ela é o caminho, não é? E eu acho que no Brasil
nós só não atingimos ainda a posição que nós merecemos ter, né, no concerto das nações, porque não houve no Brasil um investimento em educação, um investimento necessário, né? Eu falo aí em palestras, em aulas, eu dou sempre alguns exemplos que me parecem muito ilustrativos. Para mim, o melhor deles é o exemplo da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul é uma península que não detém quase nada de riqueza mineral, o subsolo realmente muito pobre, nada que se planta dá, não é? País muito pequeno, isolado do mundo, distante da Europa, distante da América. E, no entanto, vejam só, na década de 50, o PIB per capita, a riqueza per capita no Brasil, era o dobro da riqueza per capita do sul-coreano, na década de 50. Na década de 60, né, os estadistas sul-coreanos, né, eu digo estadista porque é assim que se comporta um estadista, é fazer um projeto a longo prazo, é pensar o país para dali 40, 50 anos, né, coisa que não houve no Brasil. Se houve, foi muito pouco, né? Lá se começou a investir pesadamente em educação, grandes investimentos em educação, formando quadros para a indústria, sobretudo para a indústria, tá? Porque, como eu falei, o agronegócio lá é inexistente, né? Então, sobretudo indústria e serviços, né? Pois bem, na década de 70, o PIB per capita do sul-coreano e do brasileiro os PIBs per capita se igualaram. A riqueza por cidadão dos dois povos se igualaram. Na década de 80, o do sul-coreano já era o dobro. Na década de 90 já era o triplo. E hoje é 5 vezes superior a riqueza por cidadão da Coreia do Sul para o Brasil. Isto é, um sul-coreano é 5 vezes mais rico que um brasileiro. Isso é o testemunho inequívoco de um país que olhou para a educação com carinho, com competência, um projeto competente de qualificar a sua gente, e deu no que deu. A FEComércio, há um tempo atrás, Elias, montou uma delegação de notáveis que se dirigiu à Coreia do Sul para entender esse fenômeno. E visitaram a fábrica da Hyundai, onde se fabricava o Azira, esse veículo que veio para o Brasil. Até eu tive uma máquina extraordinária. E eis que notaram que entre o veículo, o chassi entrar na linha de produção e o veículo sair pronto, aquilo levava 4, 5 minutos. E aí o Zé Pastore, que é um dos maiores entendedores de relações de trabalho no Brasil, de mercado de trabalho, ao notar que aquilo não necessitava da mão de obra humana, isto é, não tinha operário operando aquela linha de produção, era só robô, só máquina, tecnologia pesada. Ele falou para o cara, olha, vocês devem ter um problema aqui, de mercado de trabalho, um problema gigantesco, porque eu não estou vendo ninguém trabalhando aqui, não estou vendo só máquina. E aí eis que o gerente da linha de produção falou, o senhor está redondamente enganado. O nosso setor de engenharia tem 60 mil engenheiros trabalhando o dia inteiro. Por quê? Na década de 60, como eu estava dizendo, o Estado sul-coreano começou a qualificar as pessoas. Qualificar, matemática, ciência, tecnologia, etc. E hoje em dia esse pessoal não exerce o trabalho braçal. Isso é lógico. Não é um trabalho braçal, é um trabalho intelectual. E o trabalho intelectual enriquece as pessoas. O pessoal dá um salto de renda quando o trabalho deixa de ser braçal e se torna um trabalho intelectual. É isso, esse é o exemplo sul-coreano. E no Brasil, há falta de qualificação em todas as áreas, mas mais acentuadamente no comércio, que é o setor que mais emprega. É o setor que mais emprega no Brasil. Há economistas que entendem que o comércio é uma coisa e o setor de serviços seria outra coisa. Há economistas que entendem que o serviço está dentro do comércio, porque você comercializa serviços, né? Se você assim considerar, aí definitivamente é o setor que mais emprega. 85% do emprego direto no Brasil está no comércio. E ele não é qualificado, não é? Porque sempre se deu mais atenção à indústria e ao mercado financeiro. Haja vista a Faria Lima, por exemplo. Faria Lima é um case de sucesso, as fintechs, bancos digitais, né? Nas mãos de pessoas muito jovens às vezes. E o comércio não. E é, na verdade, o varejo no mundo, hoje é o varejo que está sendo responsável pelas grandes transformações no mundo.
Você pega a Amazon, o Magalu no Brasil, Casas Bahia, quer dizer, é o varejo que está promovendo essa transformação, que é o consumo digital. O consumo digital está propiciando grandes mudanças no mundo, né? No mercado. E aí nós tivemos então a ideia de montar a Faculdade do Comércio, não é? Tendo por detrás esta rede de associações comerciais, que é uma rede de um prestígio extraordinário, entidades seríssimas, não é? Só a Associação Comercial de São Paulo tem 127 anos. E aí então nós criamos a Faculdade do Comércio para qualificar o comércio e o varejo. Muito bom. O Celso Amâncio, ele é hoje, né, um grande dirigente da Associação Comercial de São Caetano do Sul, está também envolvido na Faculdade do Comércio. Nós vamos falar bastante, por isso vamos saber primeiro da biografia do Wilson, para depois a gente explorar ele, né, com as suas colocações que são sempre brilhantes. Inclusive, no meu canal eu entrevistei um brasileiro que mora na Coreia do Sul há muitos anos, Wilson e Celso, e ele trouxe, logo que estourou a pandemia, foi assim, aberto para a população um aplicativo para que você pudesse perceber aonde, né, havia um maior foco, né, de coronavírus. Então, que as pessoas evitavam isso. E certamente, né, o combate ao coronavírus no país foi brilhante. Então, sim, só um adendo em relação a todo esse trabalho maravilhoso, né? Houve uma migração de jovens também para estudar nos Estados Unidos, enfim, para se graduarem lá. E aqui no Brasil, a década de 70, eu particularmente vejo assim como uma década muito complicada, porque houve uma desvalorização ao ensino, né? E hoje nós temos profissionais, né, que estão sem essa qualificação, né, profissional, a prática sim, mas sem, né, um curso superior, sofrendo bastante e muitas vezes fora do mercado. Wilson, então, biografia, agora quero conhecer um pouquinho da história da família. Perfeito. Bom, só fazendo um pequeníssimo parênteses, eu quero registrar, consignar também do meu prazer em participar desse momento com o Celso Amâncio. Nosso mestre. O Celso, ele é um ícone, é um professor de todos nós, eu aprendo muito com ele e é um prazer, apesar de uma amizade curta, é uma amizade que já parece ter muitos anos, porque é uma pessoa com a qual eu tive uma empatia já instantânea e tenho aprendido muito com ele. A Faculdade do Comércio tem o Celso Amâncio como professor, ele só ele que não sabe, mas tem. Aliás, se você tem problema com o Celso, o problema é você, não é o Celso. Quem conhece ele sabe disso. Mas vamos lá, veja só, você sabe, Elias, que a minha família, sobretudo a minha família materna, né, é uma família toda ela ligada à educação, toda. Eu digo que, na verdade, nós já estamos na educação há 60 anos, que o meu bisavô, a minha bisavó vieram do Líbano. E é curioso que, ao invés deles abrirem lojinhas, né, as famosas lojinhas dos turcos, né, era todo mundo chamado de turco nessa época, né? Mas na verdade eles eram libaneses. E eles, ao invés de abrirem lojinhas, abriram escolas, né? Isso no sul do Mato Grosso, que não havia ainda Mato Grosso do Sul na época, né? Que a divisão do estado veio ocorrer somente em 1977. Né? Isso eu estou falando da década de 50. Então, no antigo sul do Mato Grosso, os meus antepassados se estabeleceram, de origem libanesa, como eu disse, e eles começaram a notar o seguinte, que em Campo Grande, que era uma cidade ainda muito provinciana, existiam apenas duas escolas, a escola dos padres e a escola das freiras. A escola dos padres para os homens e das freiras para as meninas, né? Então era dividido, o sexo, né, não se misturava. Pois bem, e o ensino muito engessado, muito quadrado, né, uma coisa que não mirava o futuro, estava um pouco no retrovisor. E eis que o meu bisavô, junto com os filhos, né, ele que sempre investiu, olha, eram muito humildes, eles vieram do Líbano quase sem posse alguma, né? Eu até brinco que eles não saíram do zero, eles saíram do negativo, porque para abrir o que eles abriram, eles precisaram de ajuda, porque não havia essa facilidade de crédito como há hoje, né? Ninguém não tinha banco, as pessoas não entravam no banco, o banco era coisa para rico, para fazendeiro, para, enfim. E aí ele, enxergando aquela situação, junto com os filhos, resolve montar uma escola, né? Como é que surgiu a escola sem dinheiro? Eles chegaram para um patrício à época, né, também libanês, pediram algum dinheiro emprestado, e ele falou, olha, vocês vão fazer o seguinte, meus juros,
serão vocês educarem as minhas futuras gerações da minha família. Vocês vão educar meus filhos e netos, etc. Foi assim que eles conseguiram o crédito para iniciar, né, o capital, para iniciar a escola. A escola chama-se Moderna Associação Campograndense de Ensino, a MASSE, né? E cresceu muito. Eles esperavam 400 alunos, já começou com 1.000. E em pouco tempo tinham 4.000 alunos, numa cidade de menos de 100.000 habitantes, né? E aí, eis que dali a alguns anos, um tio meu, também filho do meu bisavô, que se formou em economia, né, um intelectual, professor Pedro Chaves, ele volta para Campo Grande a pedido da irmã, como estava crescendo muito, falou: Pedro, você está se formando em economia, etc., vem nos auxiliar aqui, porque o empreendimento está indo muito bem. Ele chega lá e fala: olha, vocês estão perdendo tempo. Por quê? A escola está lotada de gente, né? Enfim, todo o período de matrícula é um sucesso. Em Campo Grande, o jovem que quer se qualificar a nível superior precisa ir para Rio de Janeiro, para São Paulo, para Curitiba, etc. Não há instituição de ensino superior. Vamos abrir. Mas é uma burocracia terrível, né? Ainda mais na época do regime militar, era mais difícil ainda, tudo. Ainda os custos, tudo. Mas até parece que houve uma certa resistência, porque achavam que seria um passo muito grande, mas, né, aquela perspicácia do libanês, aquela ideia de que não sabendo que era impossível, foi lá e fez, eis que eles conseguiram, né? E aí montaram o CESUP, Centro de Ensino Superior, professor Plínio Mendes dos Santos. Plínio Mendes também era um tio meu que faleceu, ele participou de toda a concepção do grupo de ensino, mas faleceu muito novo. Resolveram nomear a instituição de ensino superior com o nome dele. O CESUP cresceu muito também, e esse na década de 90 se torna a Unidep, uma universidade com mais de 30 cursos superiores, chegou a ter 47.000 alunos, era a maior instituição de ensino superior do centro-oeste do Brasil, e aí em 2008 o controle da Unidep foi passado para a Anhanguera Educacional, né? E aí abriu capital, né? E eis que, como você notou, e o público também, educação está na veia, não é? E eu fui me preparando, fui sendo forjado realmente para entrar no ramo educacional, né? Sou filho de professora também, esqueci de mencionar isso. E o detalhe é que eu já estando em São Paulo, vim fazer Mackenzie em São Paulo, eu comecei a me aproximar de algumas entidades de respeito, né? Entidades prestigiadas, pelas mãos de duas pessoas, do professor Ives Gandra Martins e do professor Roberto Macedo, né? Conheci o Ives porque eu fiz Direito no Mackenzie, e eu montei ainda universitário, eu montei uma instituição chamada Instituto Panteão Jurídico. Fiz congressos enormes pelo país, né? E através do Panteão eu conheci o professor Ives, né? E depois conheci o Roberto Macedo também. E aí, pelas mãos deles, eu passei a participar da vida institucional da Associação Comercial de São Paulo e da FEComércio, que é a Federação do Comércio de São Paulo, né? Nas duas eu participo de conselhos, na FEComércio do Conselho Superior de Direito, presidido pelo professor Ives Gandra, e aqui na Associação Comercial de São Paulo eu participo do Conselho Deliberativo e do Comitê Fiscal. Pois bem, junto à Associação Comercial de São Paulo, como a FEComércio, né, já tem o Sistema S, né, que realiza um trabalho relevante, mas aqui na Associação Comercial de São Paulo, eu passei a imaginar o seguinte: a gente sabe que o comércio não tem a qualificação devida, não é? E não há essa preparação para justamente se formar bons vendedores, bons gestores, bons supervisores, diretores que sejam do comércio, não é? O próprio Flávio Rocha, da Riachuelo, nos disse isso. Falou: Wilson, quando eu tenho que contratar um diretor, eu vou buscar na Politécnica, engenheiros de produção, não é gente do varejo, gente que viveu a barriga no balcão vendendo, né, operando uma loja, lojista mesmo. Por quê? Porque não há essa formação de quadros profissionais no comércio e no varejo, não é? Então, sabendo disso, eu montei um projeto, apresentei ao professor Roberto Macedo, que tem toda uma experiência acadêmica enorme, é um dos maiores economistas do Brasil, foi diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, professor da USP por muitos anos,
secretário especial de Política Econômica do Ministério da Fazenda, né? Sujeito extraordinário, uma biografia maravilhosa. Apresentei a ele o projeto e ele falou: Wilson, faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas quem decide é o ex-senador Alfredo Cottait, porque ele que realmente está conduzindo a associação comercial. Então nós apresentamos o projeto ao Alfredo Cottait, que é um empresário de sucesso, né? Um líder empresarial, e que ele teve uma sensibilidade muito grande e gostou muito da ideia. E aí, a partir disso, ele falou: olha, vamos adiante, vamos montar a nossa faculdade do comércio e pode dar entrada, então, no Ministério da Educação para a gente credenciar a nossa instituição. Isso foi feito em 2018, né? Eu até me recordo de eu levar todo o nosso projeto para ser protocolado no Ministério da Educação, e nós pedimos 5 cursos de graduação, né? Gestão comercial, gestão logística, recursos humanos, sistemas para a internet, na verdade é comércio eletrônico, e administração. Demos entrada, recebemos 36 avaliadores do MEC, 36 fiscais do Ministério da Educação, e tiramos nota máxima, nota 5, que é a nota máxima pelo MEC. E aí nós então iniciamos a nossa tão aguardada Faculdade do Comércio de São Paulo. Parabéns, olha que coisa linda, Wilson, e certamente, como eu disse, você vai tirar proveito, as pessoas que você conhece vão tirar proveito. É importante que você compartilhe essa informação. E falar em varejo, certamente mexeu aqui o nosso Celso Amâncio, né? Pela história que ele tem no varejo. Celso, você, desde que você passou pela Casa do Bahia, pelo Carrefour e outras também, vivências dentro do varejo, e eu presenciei que você sempre se preocupou em qualificar o seu colaborador e também atenção com o cliente. Então eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência e depois fizesse uma colocação para o Wilson. Bom, eu queria dizer que o Wilson vai para o céu, ele já tem um lugar garantido, já tem. Porque, na verdade, esse projeto, nós sonhávamos, Wilson, com isso há 30 anos atrás. Nós já sonhávamos, porque me incomodava muito, assim como o Elias colocou, me incomodava muito ver o modus operandi que o comércio agia. Então, como que era? As pessoas aprendiam fazendo, sabe? Eles aprendiam errando. Eu achava que não podia, que não tinha necessidade. Então, muitas vezes, sabe, não tinha a dimensão do que era um cliente, que naquela época nós tratávamos como freguês, sabe? Então não tinha dimensão. Então alguém falava para ele: olha, vai lá e vende, tua missão é vender, tua cota é tal, e acabou. Percebe? Então, sabe, uma coisa muito rasa, né? Muito rasa. E eu sempre tive uma preocupação muito grande de passar essa parte, eu diria, de empatia, sabe? Porque os livros, eles ensinam, sabe? A teoria, no livro você aprende. Se você for uma pessoa aplicada hoje, você vai no Google e você, sabe, tem tudo lá, né? Mas existe uma diferença muito grande, que é o trato, sabe? Que é a percepção, né? Que é aquela, eu diria que é aquele prazer. Esse prazer, o sistema não traz ele para você, entendeu? Então, quando eu tive a notícia da Faculdade do Comércio, eu vibrei. Falei: meu Deus, isso que realmente os brasileiros estão precisando, dos dois lados do balcão, sabe? Do lado de dentro e do lado de fora. Então, primeiro, eu acho que parabenizar muito pouco, e olha, e vindo de você com toda essa trajetória que você está aqui nos informando, realmente o sucesso ele é garantido. Mas sabe, não é um sucesso efêmero, sabe? É um sucesso perene. Realmente o que se está plantando agora, sabe, que na verdade podemos dizer que está no início, né? E é uma felicidade muito grande poder estar participando, porque isso é histórico, na verdade é histórico, sabe? Então alguém vai perguntar: nossa, quem fez isso? Então o legado ele é sensacional. E vou dizer mais, o Brasil ganha com isso,
sabe? O Brasil e o brasileiro também ganha, sabe? Porque antes era assim, né? Como que era trabalhar no comércio? Se você tivesse desempregado, você ia para o comércio, sabe? Se você tinha pouco estudo, o que você ia fazer? Você ia para o comércio, entende? Então era assim, era uma coisa, sabe? E muitas vezes a pessoa ia no comércio e tinha sucesso, sabe? Até pela própria consciência dele, a necessidade que ele tinha, ele acabava tendo sucesso, mas a muito custo, entendeu? Errando muito, sabe? Então não era todo mundo que tinha essa intuição. E uma rotatividade grande também. Demais, sofremos muito com isso. Então, eu gostaria de colocar o seguinte: primeiro, é um momento histórico, isso é um momento histórico que nós estamos vivendo agora. Tá? Nós lá na nossa cidade, você sabe, nós já adotamos, né? E com muita alegria, e cada vez que nós apresentamos, que nós falamos, as pessoas realmente ficam impressionadas. E tem gente, muita gente do ramo da educação que deve estar falando: como que eu não pensei nisso antes? Tá? Porque existia sim uma contribuição, não uma formação. Eu fiz muitas aulas, faço muitas aulas, nós fazemos conferências, palestras, tudo isso. Então aquilo ali, a pessoa tem um crescimento, mas não tem uma continuidade, né? Alguém já falou que se palestra emagrecesse, eu estava um palito, entendeu? Então não tinha essa continuidade, e hoje tem, entendeu? E eu queria, além dessas colocações, eu ficaria falando aqui 1 hora, tá? De coisas boas que eu tô prevendo, estou enxergando, e eu já estou respirando isso. Na verdade, eu estou respirando isso com muita alegria. E eu queria te perguntar o seguinte: se existe já algum projeto para que seja levado para o resto do país, porque não é só São Paulo, né? Não é só São Paulo, porque o país, e principalmente interior de São Paulo, eu acho que já é bem evoluído também, mas nós temos alguns estados aqui do país que realmente tem muita necessidade dessa formação. Eu sou testemunha de admitir engenheiros, sim, porque quando eu montei o Banco Carrefour, eu tive que recorrer a engenheiros. Por quê? A gente precisava de gente que tinha raciocínio lógico e sabia fazer conta. Mas o comércio não é só isso, o varejo não é só isso, sabe? O varejo é empatia, é atendimento, sabe? É sorriso, né? E prazer, sabe? Isso que é importante. Então, gostaria de saber dos projetos, dessa grandiosidade para o nosso país. A resposta é positiva. Neste momento, a faculdade, junto à Confederação das Associações Comerciais do Brasil, a CACB, está num projeto de expansão para o restante do país. Tá? Muitas federações, né? Cada estado tem a sua federação das associações comerciais. Você tem a associação comercial a nível municipal. Você tem a Federação das Associações Comerciais nível estadual. E você tem então a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que é nível nacional, né? Nós então já negociamos com a Confederação das Associações Comerciais, que a partir de agora vai, na verdade, transmitir isso para o restante do país através das federações. As federações, elas representam esse elo entre a faculdade e as associações comerciais de municípios fora do estado de São Paulo. Inclusive, já assinamos contrato com alguns outros estados, como Pará, Rondônia e Espírito Santo. Já estamos 3 contratos e há outros tantos aí na fila para a gente assinar. Então as condições comerciais já estão sendo realmente desenvolvidas e ajustadas, e com isso a Faculdade do Comércio vai para o restante do país. Sensacional. Gostaria só de acrescentar, por favor, Elias, imagina o que vai mudar a visão dos clientes, dos fregueses, desse funcionário que está do outro lado do balcão, que vai atender. Perfeito. Ele vai falar: puxa, eu estou falando com alguém que realmente sabe o que está fazendo, alguém que está realmente preparado. Ele não vai ser mais um vendedor, ele vai ser um consultor, ele vai entender a importância dele, e ele vai entender a importância que a pessoa, o sonho que ele vai realizar,
com aquela mercadoria que ele está levando. Então, o que vai, por isso que eu digo, volto a insistir, que a confiança, ela vai mudar totalmente. Com certeza. Ele não vai estar falando com uma pessoa que não tem nenhum preparo. Uma pessoa que primeiro ele vai saber falar. Sabe, ele vai saber, não é conversar, ele vai saber falar, usar as palavras certas, né? Ele vai transmitir segurança, sabe? Ele vai transmitir, nem sei se existe essa palavra, equalidade, existe isso? Equidade. Equidade, pronto, equidade, né? Ele vai estar falando com uma pessoa que teve uma formação, ele não está ali por um favor, ele não está ali por acaso, porque ele é parente de alguém, sabe? Então, ele é uma pessoa formada, e isso é sensacional, realmente é o Brasil mudando, parabéns. Eu só quero pegar um gancho disso que o Celso está mencionando, o seguinte, sobre comunicação, né? Quando nós montamos a nossa grade curricular dos cursos de graduação, o professor Roberto Macedo teve uma preocupação muito grande com a comunicação. A gente sabe que venda é emoção. Isso. Venda é emoção. Como é que você cria emoção na venda? É simples, sabendo se comunicar, né? Então, por exemplo, em todos os cursos de graduação, o primeiro semestre é um bloco único. Eu chamo de base comum para todos os cursos. Nós temos comunicação e linguagem em todos os cursos. Então, se o aluno se matriculou em logística, que em tese não é propriamente estar na loja vendendo, mas olha, é serviço, tem que saber se comunicar também. Gestão comercial nem tem o que dizer. Gestão comercial, que é o nosso curso carro-chefe, é o curso que mais matricula. Gestão comercial também tem, obviamente, comunicação e linguagem. Temos técnicas de vendas. Não adianta só você ensinar, por exemplo, macroeconomia, é importante também. Você tem que ensinar macroeconomia para o vendedor pensar estrategicamente, entender de tendência do mercado, para onde está indo o mercado, isso aí não resta dúvida. Mas é técnica de venda, saber o que falar, saber como vender, saber acessar o âmago do consumidor. Ainda mais agora, que o consumidor é digital, isso é outra coisa importante. Antes se dizia que o Sam Walton, fundador do Walmart, falava o seguinte, que o mais importante é o consumidor, porque se ele trocar, se ele for na loja ao lado, ele demite do dono da empresa ao mais baixo cargo. Hoje é diferente, se ele for no site, se ele dá um clique e for no outro site, ele realmente promove esse fenômeno, não é? É muito mais fácil, não precisa andar, não precisa pegar o carro em outra loja, outra rua, outro bairro, não, basta um clique e ele muda de site e compra com outro lojista, né? Então a gente precisa, essa preocupação com a comunicação agora ela é muito importante, porque a comunicação no meio digital tem a sua ciência também, e nós passamos isso para o nosso aluno. Outra coisa importante, né? Eu vi isso muito proximamente, porque a minha noiva, ela é comerciante, né? E ela teve uma dificuldade muito grande na parte de gestão da empresa, de software de gestão empresarial digitalizada. A gente sabe que hoje em dia não existe mais isso de ficar anotando tudo em caderninhos, isso não existe mais. O cara que for por aí, ele não vai ter êxito, não é? Então, o que nós ensinamos? Nós contratamos um ERP, que é um software de gestão empresarial, né, automatizado. Os alunos aprendem em sala de aula a manipular um ERP. Em sala de aula, ele vai precisar sair da faculdade, entrar no comércio, numa loja ou numa companhia qualquer, quebrar a cara para entender como é que se manuseia aquilo. Ele aprende isso em sala de aula. Estou dando alguns exemplos para ilustrar como a faculdade do comércio ela tem uma missão importante de qualificar o lojista com as práticas de mercado. Não há mais espaço para esse modelo do passado do professor, não é? Passando o conteúdo em sala de aula, conteúdo totalmente desconectado do que está se vivendo no mercado e exigir que o aluno responda aquilo em prova. Isso é um modelo ultrapassado. Você tem que entender cases de mercado, exemplificar tudo que você está dizendo, fazer com que os alunos se motivem, estimular o aluno a dizer o que ele vive, porque os nossos alunos, a maioria deles, já estão trabalhando faz horas. Então, estimular o aluno a falar, o que você vive na sua empresa? O aluno traz isso para a sala de aula. Aí você me pergunta, Wilson, isso é consultoria? Não, isso não é consultoria. Essa é a escola de hoje. A escola de hoje é assim. Então, é o que a gente tem procurado fazer. Perfeito. E não tem mais o autodidatismo, né? Eu sou de uma família de comerciantes da 25 de março, o vovô era mascate,
Aliás, quando eu entrevistei o Laurentino Gomes, ficamos os dois emocionados, porque a família dele é de fazendeiros do Paraná. E o meu avô ia vender nas fazendas, né? Os cafeicultores. Então, dali, depois a lojinha lá na 25 de março e tudo mais, né? Mas hoje é modelo, como você falou também, não se aplica mais. Agora, Wilson, você citou alguns cursos, né? Eu queria que você voltasse, né, a comentar sobre esses cursos, quais são esses cursos iniciais, valores, como ter acesso a eles. Perfeito. São 5 cursos de graduação, né? 5 cursos de graduação na modalidade presencial, tá? E 4 cursos na modalidade EAD, tá? Isso hoje, porque a novidade é que nós agora pedimos para o Ministério da Educação mais 5 cursos de graduação, tá? Isso eu já vou falar na sequência. Quais são os cursos que nós temos hoje, estamos ofertando aqui na FAC? Gestão comercial, que é um curso de tecnologia de 2 anos, tá? São os chamados tecnólogos, que são que eu considero, na verdade, a nível de ensino superior, o que há de mais interessante, né? Os tecnólogos foram introduzidos com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que é a graduação em 2 anos, né? E hoje está muito dinâmico, né? O cidadão não tem mais a paciência de ficar 5 anos frequentando todo dia a escola, né? De repente um conteúdo prolixo e que não evolui. Aqui não. Em 2 anos ele entra, se forma e já está apto para operar no mercado de trabalho. Gestão comercial, gestão logística, que é um tema importantíssimo, talvez um dos mais importantes. Gestão de recursos humanos, tá? É outra coisa importante, porque as pessoas têm que entender. Departamento pessoal é uma coisa, recursos humanos é outra coisa totalmente diferente. Departamento pessoal lida com coisas burocráticas, é carimbo. Recursos humanos é treinamento, recrutamento, motivação, liderança, é o que a gente ensina aqui. Que ajuda a reduzir o turnover, né? Com certeza. Retenção, né? Retenção. E dá resultado. Uma equipe motivada, bem treinada, bem liderada, é outra história. Aliás, só um parênteses, eu biografio o senhor Mário Gazin, que sempre se posiciona entre as melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E de varejo, né? Com aquela, né, velocidade. Então, está aí reforçando. Né? E Copagaz, também, onde você já biografou também o Exaram. Copagaz a todo momento saindo nessas revistas Exame, Dinheiro, como uma das maiores empresas para se trabalhar no Brasil. E eu devo aqui contar um pequeníssimo episódio, que o fundador da Copagaz, amigo nosso, o Exaram, o ele tinha essa filosofia. Tanto é que na década de 90, ele, muito sensível com o tema da educação, verificou que uma parcela expressiva dos colaboradores dele eram analfabetos, né? Na verdade é o setor de gás, é o carregador de gás, o engarrafador de gás, né? E ele incomodado com aquilo, fez um projeto educacional e zerou o analfabetismo na Copagaz, com milhares e milhares e milhares de funcionários em pouquíssimo tempo. E depois, pensando já como ele era um sujeito de uma visão extraordinária, informatizar a empresa, e deu um curso de informática para todos eles. Então ele não só alfabetizou, como ele inseriu todos esses colaboradores na informática. Então isso aqui é RH, recursos humanos é isso. É você também fazer com que a tua equipe ganhe um nível de excelência extraordinário, né? Então também temos recursos humanos e o curso de sistemas para a internet, que na verdade é uma graduação em comércio eletrônico, né? Costumo dizer, o nome que o MEC deu para o curso não é um bom nome, porque é um nome muito genérico, sistemas para a internet, mas o que faz um bacharel formado em sistemas para a internet? Ele não só aprende a gerir um comércio eletrônico, mas como também programar um comércio eletrônico. Porque nós temos a disciplina de desenvolvedor web, que é um desenvolvedor de sistemas web, de sites para o comércio eletrônico. Então ele é um gestor de comércio eletrônico e um desenvolvedor de comércio eletrônico. Perfeito. E os cursos hoje, os valores, como se tem acesso? Na modalidade EAD é muito acessível. O valor chega de R$ 185 a mensalidade, né? E a gente trabalha com políticas de desconto, né? Associados à rede de associações comerciais, obviamente que ganham um desconto especial, né? E às vezes de 10%, 15%, mas o interessante é, como é uma faculdade
que pertence à rede das associações comerciais, né? Tem os associados que são varejistas, lojistas, comerciantes. O que nós fazemos? Já estamos fazendo isso desde o ano passado. São aqueles empresários que apostam na educação da sua equipe e podem patrocinar as mensalidades integralmente, né? São muitos modelos, a gente faz uma composição, né? Um composê para cada situação. Ou paga integralmente, ou paga metade e o colaborador paga a outra metade, né? Ou ele faz uma ampla campanha de divulgação da Faculdade do Comércio dentro da sua empresa, e aí nós, com as associações comerciais, como é o caso de São Caetano do Sul, levamos o nosso time comercial para dentro da empresa, e aí em company a gente divulga a Faculdade do Comércio e matriculamos os colaboradores. Perfeito. Então o caminho são as associações comerciais, né? Isso. Perfeito. As associações comerciais, né? E temos o nosso site também, onde o aluno ele acessa o site, faz o vestibular online. O nosso vestibular ele é online, não há mais aquele do dia do vestibular, né? Isso não há mais hoje. Vestibular online, e aí ao se matricular, depois de receber a informação de se passou ou não no vestibular, ele indica o polo no qual ele estará matriculado, o polo de AD, para cursar o curso dele. Perfeito. Antes do Celso comentar também, porque você já está atuando isso em São Caetano e também fazer novas colocações para o Wilson, qual é o site que as pessoas podem procurar? facsp.com.br. Perfeito. Celso, você, né, em São Caetano já está à frente desse projeto, né, operacionalizando isso. Queria que você trouxesse um pouco dessa experiência e também explorasse o Wilson em relação ao tema da Faculdade do Comércio. Na verdade, São Caetano está pulsando, né? Está pulsando. E nós temos levado aos empresários, nós temos colocado uma atenção sensacional. Muitos dizendo, nossa, no meu tempo eu queria ter essas coisas, essa facilidade, né? E olha, e a gente tem observado uma intenção nessa linha de bolsa de estudos, sabe? De premiar os melhores funcionários. Na verdade, ele está investindo na empresa dele. Essa é a grande verdade. Sabe, hoje o varejo, o comércio, a prestação de serviço, ele está no mar aberto. Antigamente, você passava na frente de uma loja que você comprava e às vezes você via um preço melhor na outra, você ficava com vergonha de entrar na outra, porque por causa da fidelidade que você tinha, né? Isso desde a vendinha, né? Que você comprava lá, você não ia comprar na outra porque você demonstrava fidelidade. Hoje não, hoje é um mar aberto, sabe? Então, quem vai ganhar o mercado? Porque esse mercado está aí solto, sabe? Quem vai? Primeira coisa, honestidade, né? Primeira coisa, honestidade, a garantia de que ele vai receber o que realmente ele comprou, sabe? Porque no comércio eletrônico você não está vendo a pessoa do outro lado, você está sentindo, mas você não está vendo, né? Então tem essa, porque se você conseguir realmente a credibilidade, você consegue a fidelidade, principalmente, porque não é só preço, o preço ele é determinante também, mas não é só. O que adianta você pagar menos e você não receber o que você comprou? Então nós estamos num momento, eu diria que muito delicado, e a faculdade, com certeza absoluta, ela está trazendo essa conscientização para quem está realizando esse tipo de trabalho. Eu diria que esse é o grande mote, sabe? Trazer a confiabilidade, a pessoa ter confiança. Não, eu comprei, eu recebi e eu estou feliz, eu estou satisfeito. Eu acho que esse é a grande preparação de quem está do outro lado. O segundo, eu diria que é o seguinte, é a questão da segurança, sabe? Porque vem a confiabilidade e depois vem a questão da segurança. O que é a segurança? É a indicação. Ainda a indicação, sabe, é o grande marketing que se tem, sabe? Ainda o boca a boca, ele é importantíssimo, inclusive da faculdade. A gente tem percebido isso, viu, Wilson? Sabe? Nossa, você conhece a faculdade do comércio, que é uma novidade, e você começa a explicar, e explicar com essa ênfase mesmo, porque está correndo, né? Está no sangue, entendeu? Então é uma coisa realmente, eu diria que sensacional, espetacular, eu acho que é a palavra. De inclusão. De inclusão, principalmente, um valor acessível.
os empresários estão entendendo a mensagem e o RH, que você muito bem colocou, ele é fundamental, porque se você tiver um bom time, você vai ganhar o jogo, você tem possibilidade de ganhar. Se você não confia no teu time, você entrou perdedor, Claro. sabe? E eu tenho certeza absoluta que, eu vou chamar de nossa faculdade, posso chamar? Nossa, né? todos nós. Então, a nossa faculdade, ela vai ensinar muito mais do que tem nos livros, muito mais do que tem nos livros. Ela vai ensinar, ela vai ser realmente um pilar, sabe? E perene para a posteridade. E eu deixo realmente essa minha impressão, uma impressão pessoal minha, e que eu estou tendo feedback, porque eu estou no campo. Aliás, é o que eu adoro, né? Adoro estar no campo, em contato com as pessoas, entendeu? E trazendo feedback, e percebendo qual é o feedback, e quando você vê que a pessoa não comprou a ideia, é porque ela não entendeu. Sabe? Não é ela que não comprou, entendeu? De repente você não foi convincente, porque se você acredita no teu produto, no que você realmente está trazendo, sabe? Não dá errado. E se você tem esse time de excelência que a Faculdade do Comércio ela está apresentando, e a gente sabe da qualidade, né? Qualidade é uma coisa importante que eu acho que as pessoas estão esquecendo de falar de grandeza, sabe? Porque a grandeza é um sentimento, né, que vem aqui de dentro, entendeu? E você, o que é essa grandeza que eu estou falando? É você lá no futuro, alguém te encontrar e falar: nossa, professor, muito obrigado, sabe? O senhor mudou a minha vida. É isso. Então eu acho que é isso compensa, que é a mensagem com da faculdade. O que o Celso está dizendo é importante, porque veja só, no Brasil a gente tem essa ideia que eu considero insatisfatória, de que o Estado tem de providenciar tudo para os cidadãos, como se o Estado babá, como se o Estado fosse a babá de todo mundo, né? E a Constituição de 88, ela infelizmente é muito linda, tem parte do texto que é um texto extraordinário, um dos mais bonitos das cartas da República de muitos países. A nossa tem alguns trechos, né, incomparável, mas tem outros tantos trechos que cria esse sentimento de paternalismo, de assistencialismo, né? Então, pegando realmente um pouco indo a rebote disso do que está dizendo o Celso, quando você vai para os Estados Unidos, grandes instituições de ensino, centenárias, Harvard, Yale, Stanford, Columbia, você olha para aqueles prédios, aqueles tijolinhos antigos, os nomes daqueles prédios são de empresários. Não é nome de político, não. É nome de empresário. Porque são empresários que doaram. Eles chegaram num nível de sucesso que ele pensa o seguinte: olha, eu tenho de retribuir para a sociedade. É uma via de mão dupla. Veja só, nos Estados Unidos, você não vê a expressão ganhar dinheiro. Não é earn money, é make money. No Brasil a gente não fala fazer dinheiro. A gente não fala produzir, fala ganhar dinheiro. Essa coisa assim, parece que tem que receber, não é? O empresariado brasileiro tem de passar a investir mais em educação. O Estado tem o seu papel, não resta dúvida, porque está metendo a mão no bolso de todo mundo com esses impostos aí que a gente vê. E a classe média é que mais paga. E paga e não tem retorno. Não há retorno. E educação seria o melhor dos retornos. E não há. É triste isso. Estou esperando, vamos ver se o Brasil do futuro chega em algum momento, né? Mas, na minha avaliação, o empresariado tem a sua parcela de responsabilidade também. Não custa o empresário olhar para uma mensalidade de R$185 e premiar. Se ele não conseguir premiar todos os seus colaboradores, que premie alguns, então. Já é um começo. Ele vai ver resultado. Ao ver resultado, a empresa vai gerar mais receita, talvez ele consiga premiar todos os funcionários com aquilo. Mas tem que ter um começo, né? É o que a gente propõe aqui. Quer dizer, uma ideia de inclusão, mas sempre pensando no make money, produzir riqueza. Investir em educação é make money, é produzir riqueza. Entendo. E é a porta de entrada, pessoal. Depois vai se qualificar por outros cursos, pós-graduação, MBA, mas é muito importante. Eu estou muito feliz. Quero parabenizar a Associação Comercial, primeiro pela iniciativa e segundo pela escolha de quem está à frente, porque a cabeça do educador ela é diferente. Posso falar isso, biografia de dois grandes educadores, Mr. Fisk,
Dr. João Shoa, da Universidade de Estácio de Sá, que foi um dos introdutores, né, do tecnólogo no Brasil. Ele apostou nisso lá atrás, né, criou muitos cursos no Rio de Janeiro. Então, Wilson, o educador ele tem essa preocupação, né? Ele sempre está qualificando, multiplicando. Então, parabéns, porque a escolha da associação comercial foi brilhante e nós estamos percebendo isso aqui, além da cultura do educador, que é sempre, né? Mas não tem acima da média, é muito acima da média. Agora, eu vejo aqui que você também tem uma atuação, e hoje se fala muito sobre isso, mas poucos conhecem, né? Qual é essa atividade? A atuação na Câmara de Arbitragem, né? do Líbano, Brasil-Líbano. Né? Brasil-Líbano. Então, explica um pouquinho o que é uma Câmara de Arbitragem. Veja só, na verdade, há aqui em São Paulo, a Câmara de Comércio Brasil-Líbano, que é uma entidade que tem mais de 50 anos, né, que funciona ali na Paulista, e que ela foi, na verdade, desenvolvida pelas mãos daqueles libaneses que chegaram em São Paulo no início do século XX e se estabeleceram no comércio da 25 de março, dessa região central de São Paulo, né? Então eles montaram a Câmara de Comércio Brasil-Líbano, né? E através do Alfredo Cotait, presidente aqui da Associação Comercial de São Paulo, que preside a Câmara de Comércio Brasil-Líbano, me parece que inclusive quando ele foi senador, ele desenvolveu projetos para fortalecer as relações comerciais Brasil-Líbano, isenção de tributos, de impostos, de importação e exportação, né? Haja vista que o Líbano produz, né, tem uma indústria interessante de vinhos, de azeites e coisas muito boas, de uma qualidade enorme, né? Então ele trabalhou nesse sentido. E aí nós resolvemos então lá na Câmara de Comércio Brasil-Líbano montar uma Câmara de Arbitragem e Mediação. Por quê? Né? Hoje no Brasil, Elias, nós temos 100 milhões de processos judiciais tramitando. 100 milhões. Aí dizem, não, então metade do Brasil está brigando, está litigando. Não é. É o Brasil inteiro. Porque o processo tem duas partes. Então o Brasil inteiro está brigando. Claro, é verdade. O Brasil inteiro está brigando. O Brasil é um país litigioso, né? E o litígio judicial no comércio, na iniciativa privada, é muito ruim. Porque além de ser moroso, ele é custoso, né? E o empresário, ele não pode ter essa insegurança. Ele não pode fazer um cálculo em um processo e pensar o seguinte: pô, será que eu vou receber isso daqui 10, 20 anos? Ele não consegue fazer uma contabilidade daquilo. Infelizmente, a incompetência, a ineficiência do Estado gera esse dano brutal no mercado, né? Você pensa um pequeno comerciante, o dano que é para ele, de repente ele, eu vou ter que litigar, tem uma pessoa aqui me passou na perna, eu vou litigar, eu vou ter que receber esse dinheiro daqui uns 2 anos, não, eu recebo daqui 20. A justiça que tarda, falha. Fala o seguinte, que justiça tarda, mas não falha. Não é. A justiça que tarda, falha. Que gera insegurança. E a tua experiência do doutor Wilson também, né? O Wilson é advogado, claro. Mas sempre pensando no comércio. Esse é o negócio, no mercado, né? É a justiça a serviço do mercado, né? Então nós montamos a Câmara de Comércio, a Câmara de Arbitragem Brasil-Líbano, vinculada à Câmara de Comércio Brasil-Líbano, para oferecer o serviço de arbitragem e mediação, porque é um método extrajudicial, está fora do Estado, não é um juiz de Estado que conduz o processo, é um árbitro, portanto é um processo particular, que as partes elas escolhem o árbitro, ou elas escolhem o mediador, elas pagam esse profissional e ele vai ter isenção para dizer o direito, para dar uma decisão que tem segurança jurídica, porque se não cumprir a decisão da arbitragem, ela pode ser executada na justiça estatal. Então é um título executivo, portanto há segurança jurídica. E se resolve em 1 ano, 1 ano e meio. E desafoga esse sistema. E desafoga, com certeza. Então para o empresariado isso é extraordinário. Agora, a nossa missão na Europa isso já é uma cultura totalmente já adotada há muitos anos. Estados Unidos idem, Canadá idem, né? No Brasil ela veio a ser regulamentada pelas mãos do senador Marco Maciel, inclusive a lei de arbitragem e mediação chama-se agora carinhosamente Lei Marco Maciel, e ainda é recente no Brasil, não é? Ela ganhou um vulto muito recentemente no Brasil. A gente está nessa de criar uma cultura da resolução extrajudicial de conflitos.
Muito bom, olha que bacana, né? Obrigado por essa explicação. Celso Amâncio, vamos deixar o Lúcio trabalhar, porque, né? Deve ter muita pasta lá para despachar, né? Com certeza, com certeza. Bom, eu queria dizer da minha alegria, agradecimento, viu, Elise, pelo convite e a minha satisfação de estar aqui com o meu grande amigo, né, Wilson. A gente tem tanta coisa em comum, né? Inclusive música. É mesmo? Mas essa, porque dentre outras coisas eu tento ser pianista também. É um excelente pianista. E eu sei que ele já despertou a atenção com o piano do João Carlos Martins, viu? Isso ele já me contou, fiquei sabendo. É verdade. João Carlos Martins, que é irmão do professor Ives Gandra, né? E nós tivemos alguns encontros e, de fato, o piano é aquela válvula de escape. Mas não toco por obrigação, toco por paixão mesmo. É isso que me une também, mais um elo com o Celso. Muito bom. Que bom. Wilson Vitório Rodrigues, diretor-geral da Faculdade do Comércio do Estado de São Paulo. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, repetisse, né, o site, né, da Faculdade do Comércio para as pessoas poderem conhecer melhor ainda. Maravilha. Elias, antes de mais nada, um prazer. Mais uma vez quero consignar da minha satisfação em participar do seu programa. Também desenvolvemos uma amizade, né, embora muito curta, mas eu tenho já um carinho grande por você, porque eu sei do seu trabalho de enorme competência. Sei que você é um apaixonado pelo varejo. Sei que quando você se debruça diante de uma biografia, você se apaixona por ela, por isso que o seu trabalho é tão exitoso. E eu me identifico com pessoas que trabalham com zelo, entende? Eu sou muito católico, né? E uma mensagem do fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá de Balaguer, é o seguinte: é a santificação pelo trabalho cotidiano, né? Você, para buscar santificação, você não precisa abrir o oceano em dois, não precisa nada disso. Seja um bom profissional, seja um bom marido, seja um bom filho, né? Seja um bom gestor, que aí você busca a perfeição e você estará sendo um bom filho de Deus. E você é isso, o Celso também é. E a mensagem que eu tenho sobre educação é repetir a frase do início: não há caminho para a educação é o caminho. E o Brasil, ele tem de tudo, gente, tem de tudo para chegar no pódio, para estar lá em cima segurando um troféu de ouro. Mas isso também depende de todos nós. Depende de cada brasileiro encarar a educação como um projeto de transformação pessoal. Encarar a educação como um compromisso, não é? E os empresários idem, né? O que a gente estava dizendo aqui há pouco. Vamos parar um pouquinho com esse pensamento de que o Estado tem de providenciar tudo. Vamos nós arregaçar as mangas e fazer o Brasil do futuro acontecer. Vamos sair dessa que o Brasil ainda vai ser um grande país. Não. O Brasil tem que acontecer ontem. Ele pode acontecer para ontem, porque a gente tem tudo para isso. É um país de proporções continentais. É um Brasil de 220 milhões de habitantes, com uma população economicamente ativa de 130 milhões de indivíduos. É um país ainda jovem. Aquela curva demográfica que a gente vê na Europa, da população envelhecendo, não é? Poucos tendo que arcar com a previdência de muitos. Isso no Brasil ainda não ocorreu. Não é? Então a gente tem de tudo: mercado consumidor, um país enorme, o campo, tudo que você planta até pedra e sobe uma árvore, entende? Agora o que falta é isso, essa mentalidade do produzir riqueza. Não é ganhar, é produzir, é make money, produzir riqueza. Como dizia o Roberto Campos, a gente só vai conseguir distribuir a riqueza quando nós respeitarmos quem a produz, não é? É essa mentalidade capitalista, não há nenhum problema nisso, né? Desde que você faça tudo com ética, com respeito, com carinho, com sentimento cristão. Ganhar dinheiro é muito importante. Ganhar não, produzir riqueza, produzir dinheiro. Então, os meus votos, né? Espero que isso se concretize, porque eu ainda sou jovem, eu sonho com um país exitoso, eu sonho ainda com que a minha geração tenha um futuro risonho. E a dos meus filhos mais ainda, dos meus netos mais ainda. E a Faculdade do Comércio é a maneira pela qual as associações comerciais do Estado de São Paulo e muito brevemente de todo o Brasil, que são empresários, que ela é formada, sempre foi formada, não com dinheiro público, nunca dependeu de dinheiro público. A associação comercial nunca dependeu de dinheiro público, é dinheiro de gente, de privados, é associado quem quer ser associado. Olha só que coisa linda, formada
pela livre e espontânea vontade de empresários que querem ver o Brasil evoluir. Então é desta rede que surge a Faculdade do Comércio. Eu tenho certeza que o futuro da Faculdade do Comércio é lindo. O nosso caminho certamente será de muito êxito. E eu conto com o apoio de todos os senhores, desse público qualificado que você tem, de quem trabalha no comércio, de quem trabalha no varejo, para a gente construir um Brasil melhor. Muito bom. E olha, Wilson, seguindo esses conselhos, essa mensagem do Wilson, você vai fazer um futuro melhor para os seus netos, para os seus filhos, mas para você também. Você tem que tirar e merece tirar proveito também desse Brasil melhor. Celso Amâncio, obrigado, né? Nosso mestre Celso Amâncio, que também está conosco no Momento do Varejo, né? Canal do YouTube. Obrigado por participar e principalmente compartilhar um pouquinho também dessa experiência que você tem de varejo. Eu estou com vontade de bater palma, sabe? Tão gostoso, nossa, um momento isso, tão gostoso. É, muito obrigado e agradeço a Deus também, porque um momento desse é uma coisa superior, não é normal, é uma coisa superior. Muito obrigado, Elias, muito obrigado, Wilson, obrigado a todos. Nós é que agradecemos. Wilson Vitório Rodrigues, diretor-geral da Faculdade de Comércio de São Paulo, muito obrigado. E olha, vamos atualizando essas informações, porque os cursos não vão parar. Com certeza. Então, conte conosco aqui para trazer novidades da Faculdade de Comércio. Muito obrigado, Elias. Estou sempre à disposição. E a Faculdade de Comércio também. Com certeza. E você vai lá, olha, facsp.com.br, facsp.com.br. Isso é bom para você, é bom para quem você conhece, compartilha essa informação. A Faculdade do Comércio veio realmente para trazer inclusão no ensino no Brasil. Tem muitas instituições, mas essa aqui é séria. É a associação comercial por trás, né? E principalmente deu para ver a mentalidade que está à frente dessas atividades. Pessoal, obrigado pela sua companhia, por estar conosco aqui no Biografias. O programa será reprisado também no Momento do Varejo, no canal Momento do Varejo do YouTube. E olha, até o próximo programa, inscreva-se no canal, faça tudo o que você direito, dê seu like, mande comentários, que o Biografias é feito não só para você, mas por você. Tchau, pessoal, obrigado pela companhia.